Bom, nós já estamos aqui no nosso plantão da madrugada, mais uma madrugada dentre muitas. Há 37 anos e 10 meses e hoje 9 madrugadas que nós nos colocamos à inteira disposição. Coloca o fundo aí, desse Deus, a serviço dele e a serviço daqueles que almejam um dia morar nessa cidade, como nós ouvimos a canção. Mas o pecador não acredita. A gente vê nos dias de hoje que o gênero humano está muito pior do que na época de Noé, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem por causa que o homem se rendeu, se entregou ao pecado. No livro de Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, diz no versículo 5 que Deus viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra. A maldade dos homens era grande na terra. Na época de Noé, que a coisa não estava tão escambada como nos dias de hoje. Eu venho da minha casa para cá para fazer a oração da madrugada, principalmente final de semana. A gente vê os jovens mergulhados na promiscuidade. A gente vem pelo caminho vendo como que está esculhambada a coisa. Não existe mais decência, não existe mais pureza, não existe mais isso. Inclusive aí nesse telefone, na internet, a imoralidade, a promiscuidade, a prostituição, o adultério, a promiscuidade, a imundícia que entra para dentro da nossa casa ou dentro das casas através da internet. É muito difícil encontrar hoje o que existia lá atrás. É muito difícil encontrar virginidade, é muito difícil encontrar uma esposa, é muito difícil encontrar, troca esse fundo, é muito difícil encontrar uma esposa,
um esposo. É muito difícil hoje. A coisa está tão descambada que a vontade que a gente tem é de sair fora da terra. Que a melhor coisa que poderia nos acontecer era sair daqui da terra. Como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Viu Deus, viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra e que todo o desígnio dos pensamentos do coração deles era mal continuamente. Então se arrependeu. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e pesou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: Joaquim Marques Fernandes, Luzia Fernandes, Maria Luísa, Wilson Pucar, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e as aves do céu, pois me arrependo. Camila, me arrependo. Me arrependo de tê-lo feito. Então Deus se arrependeu. Lá atrás, na época do dilúvio, porque ele olhava entre os homens, por ele feito, conforme a sua imagem e semelhança, e a decepção era muito grande. A decepção era muito grande, porque o homem feito a imagem e a semelhança de Deus tinha decepcionado e muito. E nos dias de hoje eu fico imaginando, rapaz. Eu fico imaginando o quão decepcionado está Deus, principalmente com aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se dizem ser de Deus, aqueles que dizem ser de Deus, porque lá atrás Deus encontrou Noé. Deus encontrou dentre os homens imoral, dentre os homens que havia se entregue ou que havia se entregado à promiscuidade, à imoralidade, à mentira, ao engano, à corrupção do gênero humano. Deus encontrou um homem. Deus encontrou Noé. E nos dias de hoje, só a misericórdia de Deus. Capítulo 6 de Gênesis. Versículo 8. Porém, Noé achou graça
achou graça ante os olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo, era íntegro na sua conduta moral, no seu comportamento espiritual. E Deus queria encontrar dentro do cristianismo, Deus queria encontrar dentro do seu povo, ou do povo que se diz ser dele, da raça eleita, do sacerdócio real, do povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus queria encontrar integridade, Deus queria encontrar lealdade, Deus queria encontrar fidelidade. É isso que Ele queria, e é isso que Ele quer. Noé era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. E hoje, aqueles que se dizem de Deus, parece que procuram o mal, buscam dar lugar ao diabo, importam as imundícias do mundo, traz para dentro de si, traz para dentro da sua casa. O homem que deveria iluminar a terra, o cristão que deveria ser a luz para o mundo, está se entregando, tem se entregado. Deus está sempre tentando, de alguma forma, encontrar alguém. Quem dera você, José Ricardo, quem dera eu, quem dera o Senhor, quem dera nós que somos do altar credenciado, nós que somos ovelha, nós que somos e que fazemos parte do rebanho, nós que somos os filhos, ou que nos dizemos filhos de Deus. Quem dera Deus encontrasse em nós o que Ele encontrou em Noé. Quem dera integridade, justiça. Noé era homem íntegro, justo e íntegro na sua conduta. Noé andava com Deus. Tem gente que nem dentro da igreja está com Deus, quanto mais quando não está na igreja. Tem o mesmo comportamento do mundano, da mundana. Tem a mesma conduta, mente descaradamente, engana, trapaça. Noé andava com Deus. E é os que andam com Deus que Satanás respeita. Satanás não respeita a sua religião. Satanás não respeita a sua instituição. Satanás não respeita a sua conversa fiada, nem a minha. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de Deus. Satanás respeita o que está conosco, se é que temos. Satanás respeita o que está em nós, se é que está. Márcia Sanches. Satanás não respeita o seu título, a sua posição, o seu cargo. Satanás não respeita a sua titularidade de evangélica, de evangélico, de cristã ou de cristão de araque. Satanás respeita o fogo, a unção que tem o que anda com Deus. Noé andava com Deus. Noé era íntegro.
com os que haviam e os que estavam desagradando a Deus. Wilson Bucar, desagradando a Deus. Não, ele era separado. Ele era separado. E você gosta de estar enturmado. Você quer estar no meio da galera, da plebe. Você quer estar no meio da sem vergonhice. Você quer fazer igual eles. Você quer ser como eles. Você quer trazer para dentro da sua casa a mesma podridão que eles vivem lá fora. Até para o seu casamento, até para o relacionamento com a sua mulher, com o seu marido. Você quer trazer a podridão, a imundícia que fez com que Deus se arrependesse de ter feito o homem. O que levou Deus a se arrepender de ter feito o homem era promiscuidade, era prostituição, era a imundícia que hoje está escancarada, dentro e fora. Estas são, versículo 9, as gerações de Noé. Noé, varão justo, era íntegro na sua conduta. Noé andou com Deus. Gerou Noé 3 filhos. Parece a minha história. 3 filhos. Gerou 3 filhos. Sem Cã e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, ou havia corrompido seu caminho sobre a terra. Disse Deus a Noé, decidi, olha só, ocultarei eu alguma coisa do meu servo? Tudo que Deus está por fazer, tudo que Deus pretende fazer, antes que Ele faça, Ele informa, Ele comunica ao servo dele, Ele faz com que o seu servo tenha ciência do que Ele está por fazer, porque Ele já está saturado. Ele diz para Noé, eu estou saturado. Vamos falar outra coisa. Eu estou arrependido. E eu vou acabar com tudo. Mas eu não posso acabar com o justo junto com o injusto. Eu não posso destruir o justo junto com o injusto, com o perverso. Não é? Decidi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Imagina os dias de hoje. O sujeito deu 2 tiros na cabeça da mulher. A mulher matou os 2 filhos para tentar atingir o marido. A terra está cheia da violência. Eu estava indo ontem, depois da oração do meio-dia, por volta de 2 da tarde, o sujeito levou uma flechada, desceu do carro e começou a espancar o outro. E assim estão as pessoas dos dias atuais, violentas. Nunca o ser humano esteve tão podre como está no dia de hoje. Parece que já não é mais o ser humano, é o próprio diabo. Por isso que o conselho que eu te dou, saia fora desse mundo aí fora. Procura ficar separado. Meu lugar ou é dentro da minha casa, ou é aqui dentro, ou é dentro da minha casa.
casa. Não quero saber ficar padeando. Não quero estar na churrascaria, não quero. Não quero estar no shopping, não quero. Não quero estar na praça, não quero. Não quero. Eu quero estar dentro da arca de Noé, com a minha família, com os meus animais. Salve-se quem quiser, e se corrompa e morra quem quiser. Porque Deus disse para Noé: eu estou decidido a acabar com tudo, porque a terra está cheia da violência por causa dos homens, e eis que eu os destruirei juntamente com a terra. Vou acabar com tudo. Não é uma história, não é um conto do vigário. O dilúvio é um fato. E assim como o dilúvio é fato também o arrebatamento e a destruição de toda a humanidade com a grande tribulação. Sente-se para ouvir sua voz em seu íntimo. Endireite os teus caminhos, se converta, abandone o pecado, se entregue a Deus. Se entregue a Deus, não é a religião. Se entregue no altar, leva a sério a sua fé. Seja fiel, nem o dízimo você não consegue devolver. Muitos vão ficar para a grande tribulação. Quando Deus falou com Noé para ele construir a arca, ele levou 150 anos tentando alertar a todos que o fim viria. E o que é triste, que só ele e a sua casa é que foi salvo. A salvação é a coisa mais difícil que existe. Dentre os muitos que se dizem evangélico e cristão, um número muito insignificante são os que serão salvos. Eu não estou nem falando lá de fora. Eu não estou falando lá de fora. Eu estou falando dentro do meio evangélico, entre aspas, cristão, entre aspas. Só Noé e os filhos e as noras. E eu estou construindo a minha arca para salvar a mim e minha esposa, meus filhos, minhas noras. Eu não posso construir a sua. Cada um que construa a sua. Eu não te conheço. O que eu te conheço é muito pouco. E o que você me conhece é muito pouco para você dizer que eu estarei ou não salvo. Tido como louco, a exemplo meu, que sou tido como louco porque estou toda madrugada tentando se salvar, tentando compartilhar com você a salvação da tua alma, mas só que os seus interesses com relação ao mundo físico e material, a coisas e pessoas, é muito maior do que a sua preocupação com a sua salvação. Por isso você coloca de lado Jesus e abraça tudo que lhe é oferecido. Satanás nem precisa te levar no pináculo e mostrar para você a glória do mundo, porque você já se inclina e já se curva. Você troca a eternidade
por alguns momentos, nem momentos, segundos de prazer transeunte do pecado. Você não é puro, você não é santo. Você se deita com uma mulher sem ser tua esposa. Você se deita com um homem sem ser o teu esposo. Sem um matrimônio. Você se prostitui. Você adultera. Você vive na promiscuidade, mergulhado na porcaria do telefone, na pornografia. Por favor, mantenha o silêncio no santuário. Aproveite este momento para meditar e refletir nas palavras de O Espírito de Deus não habita em templo sujo. O Espírito de Deus não entra dentro de uma pessoa suja, com a mente suja, a mente podre, os desejos pecaminosos. Não habita. Você tem o Espírito do Pai de Santo, não o Espírito Santo. O pior enganador é o que engana a si próprio. O pior mentiroso é o que mente para si mesmo. Você tem o Espírito do Pai de Santo, não o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo estaria dentro de uma pessoa que vive enganando? Como que o Espírito Santo estaria dentro de um mentiroso, sendo que a relação, em Apocalipse 21:8, a relação dos que vão para o lago, que arde com fogo e enxofre, quem fecha a lista é os mentirosos. A parte que lhes cabe é o lago que arde com fogo e enxofre. Lá na época de Noé, foi o dilúvio, as águas, que acabou com tudo e todos. Mas todos aqueles que existiam na época de Noé, que morreram no dilúvio, ainda vão ser jogados no lago. Ainda serão jogados no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Não é por um dia nem 2 dias, é por toda a eternidade, sem dó e sem piedade, sem sentimento. Quem vai jogar é o próprio Deus. Junto com a besta, com o falso profeta, o anticristo e tudo e todos, para o lago. Porque cansei de te dar chance, de te dar oportunidade. Falava com o Wilson aqui ontem à noite, me ajudando a arrumar as cadeiras da igreja, ajudar a arrumar a igreja. Falava com ele ontem. Quem leva para o inferno é os seus atos. Seus atos, suas decisões, suas escolhas te levam para o inferno. Mas lá no inferno, quem te joga no lago é o próprio Deus. Mas antes ele faz você passar por um juízo, por um julgamento, no trono branco, um por um. Ele não tem pressa de mostrar para você porque que você vai para o lago. Junto com o diabo, junto com a besta, junto com os falsos profetas, junto com tudo que não presta, e ali você vai existir por toda a eternidade. Não é um tempo nem 2 tempos, é para sempre. Não se brinca com Deus, não se brinca com a palavra de Deus. Não jogue a tua alma no inferno por causa de homem. Não jogue a tua alma no inferno por causa de mulher. Não jogue a tua alma no inferno por causa de alguns reais. Não jogue a tua alma no inferno por causa do poder político. Não jogue a tua alma no inferno a salvação é individual. Eu anuncio a salvação, eu prego o evangelho, mas eu só salvo o divino Marcos, não salvo o Adriano,
Não salvo ninguém, eu salvo o divino Marcos. Luto há 37 anos. Vou revelar para você. Vou fazer uma revelação para você agora. Há 37 anos e 10 meses e 9 madrugadas que eu estou lutando todo dia com unhas e dentes pela minha salvação. Ai de mim se eu não pagar o preço. E compartilho com quem quiser. Mas uma coisa eu vou dizer para você, que eu não abro mão da minha, por nada da terra, nem pela minha esposa. Na eternidade não terei esposa, na eternidade não terei filho, na eternidade não terei nada, nem lembrança, nem se casam e nem se dão em casamento. Alguém disse assim: Senhor, a moça casou com o rapaz e o rapaz morreu, e ela casou com o irmão dele, e o irmão dele morreu também. Ela casou com o outro, e o outro morreu. Ela casou com o outro, e o outro morreu. Ela casou com 7. Ela não deitou, ela casou. Morreu, ela era viúva, casou. Ela não se prostituiu, nem adulterou. Ela casou, e casou, e casou, e casou. Agora ela morreu também. Com quem ela vai ficar lá em cima? Aí ele diz: lá no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Então não joga a tua vida, a tua alma no lixo por causa de mulher, e nem por causa de marido, nem por causa de esposa, por nada. Porque a sua salvação é de responsabilidade sua, ela é intransferível. A fé é individual, a fé que tem é para você. Se ela quer ir, vai. Se ela não quer ir, não vai. Se ele quer ir, vai. Se ele não quer ir, não vai. O que você tem que fazer é orar, mas não comprometa a sua. Porque eu não vou comprometer a minha por ninguém da terra. Eu amo as almas. Eu quero que seja salvo. Luto para isso. Sacrifico, dou a minha vida.